Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Eis-nos aqui juntos, reunidos para louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Cumprimente o seu irmão, diga que o ama. Amém. E que estamos aqui juntos, reunidos para honrar e glorificar o nome de Jesus. Amém? Tão bom é podermos estar aqui juntos, reunidos, louvando ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Deus tudo criou para seu louvor. Amém? A palavra de Deus diz que tudo o que tem fogo louva ao Senhor. Amém? Tão bonito é. Ele tudo criou para louvar ao Senhor. Tudo criou. Amém? Tão bonito é. E que a gente, com esta liberdade que Ele nos deu, que a gente possa louvá-lo de todo o nosso coração. Porque somos livres. Ele nos fez livres para que a gente o pudesse louvar de todo o nosso coração. Que você o louve aqui, o louve lá fora, louve em todo o lugar. Amém? Nada é melhor do que louvar ao Senhor. Amém? Ele tudo fez para que a gente pudesse também louvá-lo. Amém? Que nesta manhã podemos nos levantar e com alegria no nosso coração, louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Pai querido e amado, eis-nos aqui, Senhor. E que esta reunião seja feita de acordo com a Tua vontade, Senhor. Para Ti são todas as coisas, Senhor. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração, pois sabemos que Tu tomas conta de cada um de nós, Senhor. Nós podemos descansar na Tua presença, porque Tu és o Deus que cuidas de cada um de nós, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que fizeste nas nossas vidas, Senhor. Nós Te damos honra e Te damos glória, Senhor. É tudo para Ti. Tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Senhor. Eis-nos aqui. Nós entregamos nesta manhã, o nosso coração é para Ti e nos rendemos a Ti, Senhor. Nós Te amamos, nós Te desejamos e queremos mais e mais estar na Tua presença. Que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, Senhor. Porque tudo é para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, com alegria no nosso coração, louvar ao Senhor. Aleluia. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor, louva ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor, louva ao Senhor. Eu louvo nos vales e louvo nos montes. Eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louva ao Senhor todo o meu ser. Louva ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em Tuas mãos. Guerreiro a louvar e a adorar. Com o meu louvor muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louva ao Senhor todo o meu ser. Louva ao Senhor todo o meu ser. Não me vou calar, meu Deus vivo está. Como não Te adorar? Louva ao Senhor todo o meu ser. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo a Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo a Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louva ao Senhor todo o meu ser. Louva ao Senhor todo o meu ser. Louva ao Senhor todo o meu ser. Louva
Aleluia, Jesus. Que a gente não pare de louvar ao Senhor. É a parte melhor. Amém? Que a gente cada vez mais tenha esta vontade, porque é bom estar na sua presença. Tão bom e agradável estar na presença do Senhor. Amém? Que Ele possa cada vez mais tomar conta dos nossos corações. Amém? E nós queremos que Ele tenha o melhor para cada um de nós. Amém? Que a nossa esperança esteja no Senhor. Que a gente confie e espere no Senhor. Tão bom é podermos partilhar a palavra do Senhor com outros lá fora. Amém? Tão bom é levar aos outros aquilo que Ele já nos deu a nós. Que privilégio a gente tem. E somos nós que temos que fazer isso. Amém? Eis-nos aqui. Ele nos trouxe até aqui para que a gente pudesse servir a todos. Amém? Que a gente possa cada vez mais, em todos os lugares que a gente vá, que a gente dê uma palavra para confortar o coração do outro e dizer que só há um caminho, uma verdade e uma vida. Amém? Que é em Cristo Jesus. Que a gente não esqueça, em todos os lugares que a gente vá, que a gente fale de Jesus. Porque é muito importante. É muito importante. Amém? O Espírito Santo intercede sempre a nosso favor. Você pode até nem ter nada para dizer, mas é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa. Amém? Gratos nós somos, porque também estamos aqui, porque fomos escolhidos por o Pai e que você nunca troque este lugar. Você é filho, você é um filho de Deus. Amém? Que a gente como filhos possa obedecer ao nosso Pai em todos os lugares que a gente ande. Amém? Oh, tão bom é, que privilégio é. Quantos ainda não o conhecem, mas que a gente possa dar aos outros aquilo que a gente já tem em nós. Amém? Que nesta manhã a gente possa adorá-lo, mas adorá-lo de maneira diferente, que você se entregue totalmente aos seus pés e diga: Pai, eis-me aqui, Senhor, e tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou é para Ti. Amém? Que nesta manhã você diga o quanto o ama, o quanto precisa dEle. Ele quer ouvir a sua voz. Nós temos que falar para Ele: Pai, ajuda-me a cada dia. Pai, eu confio em Ti. Ele é o nosso ajudador. Amém? Que a gente cada vez mais fale com o Pai, porque Ele quer ouvir o que você tem a dizer a Ele. Às vezes estamos chateados, mas fale com Ele. Ele ouve tudo o que você diz. Amém? Que a gente possa chegar mais perto dEle e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu só tenho para te entregar umas lágrimas, Senhor. Mas Ele sabe o seu sofrimento e Ele quer transformar o seu sofrimento em alegria. Amém? Que nesta manhã a gente possa entregar tudo o que tem e o que somos. É para Ele. Tudo é para Ele. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Amém?
Aleluia, Jesus. Nada nem ninguém nos irá separar deste tão grande amor que Tu nos deste, Senhor. Que a gente possa agradecer a cada dia este grande amor sobre cada um de nós. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Ti, Senhor. Tu és santo, 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 Senhor. Aleluia, a Ti te damos honra e te damos glória. Oh, Pai, obrigada, Jesus, pela Tua presença. Tu estás aqui, Espírito Santo de Deus. Estás aqui, Senhor. Nós honramos o nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu é glória. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu é glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tu é glória. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Dia e noite
de tudo. Tu és digno de tudo. Aleluia, Ele é digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Aleluia, Jesus. Tu és digno de tudo. Digno, digno, tu és de tudo, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és digno de tudo, Senhor. Tudo, tudo é teu. Tudo é para ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. As nossas vidas estão guardadas por Cristo Jesus. Amém. As nossas vidas estão protegidas por Cristo Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A ti a honra e a ti a glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Para ti, Jesus, aleluia, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas.
Ti a glória, Senhor, é tudo para Ti. Que a gente possa cada vez mais exaltar o nome de Jesus, Senhor, por todos os lugares que a gente vá, que a gente exalte o nome de Jesus, Senhor. Nada mais importa, só a Tua presença, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, que a gente possa se entregar nas Tuas mãos, Senhor, para que lá fora possamos ser o instrumento, Senhor, nas Tuas mãos e que possas nos levar até onde a gente pensa que não pode ir, mas Tu nos levas, Senhor, e que a gente possa lá fora proclamar o nome de Jesus a todos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, que a gente possa fazer a Tua vontade todo o tempo, Senhor, e Te damos honra e Te damos glória ao nome de Jesus, Senhor, ao nome de Jesus, Senhor, que a gente possa aplaudir o nome de Jesus, Senhor. As palmas são para Ti, Senhor, honra e glória é para Ti, Jesus, é tudo para Ti, Senhor, é tudo para Ti, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Nada conseguimos, nada somos, se Jesus não estiver nas nossas vidas. Amém, Jesus. É tudo para Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás a fazer o melhor para cada um de nós. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, Senhor, porque Tu nos fortaleces a cada dia. Obrigada, Jesus, pela Tua presença maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A Ele toda a glória, todo o louvor. Nós estamos gratos diante de Deus. Tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele continua a fazer e pelo perdão que Ele nos dá a cada dia. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui reunidos para louvar e adorar a Deus. Eu queria só dar aqui uma palavrinha que está em 1 Coríntios 11. Só queria ler um versículo, porque nós já falámos muitas vezes nessa passagem em que o Paulo estava a ensinar a igreja de Coríntios como deviam-se tomar a Santa Ceia, porque foi uma palavra que ele recebeu de Jesus para transmitir a toda a igreja. Mas eu só queria ler o versículo 28, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Amém? Pois que por causa disso muitos estão doentes. Mas eu queria só aqui o versículo 28 que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém, irmãos? A nossa salvação é individual. Não é imposta por cada um de nós. Tens que receber Jesus, tens que ser salvo. Não. Nós temos que dar a palavra, depois a pessoa individualmente é que vai, segue ou não segue. Quer fazer a vontade de Deus ou não quer fazer a vontade de Deus. E aqui diz: examine-se o homem a si mesmo. Nós olhar para nós, para dentro do nosso coração e ver o que está errado dentro de nós. Aquilo que pode ser melhorado e arrependermos daquilo que poderíamos ter feito errado. Examine-se o homem a si mesmo e depois sim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Eu queria tirar um tempinho só para você refletir, olhar para o seu coração e ouvir o seu coração. O que é que está cá dentro? O que é que está mal? O que é que está bem? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? O que é que eu entrego diante de Deus? O que é que eu peço perdão a Deus? Faça isso esta manhã, está bem? Enquanto nós cantamos baixinho, aí Ele toda a glória. Baixinho, está bem? Baixe a sua cabeça, fale com Deus. Você examine-se o homem a si mesmo. Cada um de nós tem que se examinar a nós mesmos. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele,
vamos todos cantar baixinho. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Aleluia. Pai, te agradecemos por esta oportunidade que nos estás dando, Senhor, em que nós estamos juntos, Senhor, para comemorarmos este dia maravilhoso em que o teu Filho amado Jesus o levaste à cruz em nosso lugar e nos entregaste o Cordeiro de Deus, que foi moído no seu corpo para nos curar, nos sarar toda a enfermidade, e o seu sangue foi vertido para nos purificar de todo o pecado. Obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nos dás, unidos na mesma fé, com a mesma visão, sabendo que tu foste entregue por nós, Senhor Jesus. E nós vamos tomar, Senhor, sabendo que estás presente e que abençoas aquele que está fraco, dás saúde àquele que está doente, transformas a vida daquele que está confuso, trazes paz àquele que está inquieto. Obrigado, Pai. Enche-nos de Ti, Senhor, Tua unção, Teu poder em cada um de nós, Senhor. Aleluia. Agora, com toda a reverência, eu queria que os irmãos viessem distribuir a Santa Ceia. Com toda a reverência, vamos cantar baixinho a Ele a glória, está bem? A
Glória a Deus. Todos têm? Tudo servido. Glória a Deus. Este pedacinho de pão que nós temos na nossa mão simboliza um pouquinho da carne do Cordeiro de Deus. É um símbolo. E Jesus faz a gente fazer isto em memória dele. Em memória de Jesus. Do Cordeiro que foi à cruz em nosso lugar, que sem pecado carregou com o pecado para nos chamar para o seu reino. E nós recebemos esse chamado. Nós estamos aqui porque recebemos no nosso coração esta verdade. Só há salvação em Jesus. Amém? Vamos todos comer um pedacinho do corpo de Cristo. É um símbolo, claro. Vamos todos comer em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Um pouquinho de vinho. É só um pouquinho. Que simboliza o sangue derramado na cruz. Foi até a última gota. Por fim levou com uma espada do lado do coração, que deitou sangue e água, ficou sem nada. É este que simboliza o sangue de Jesus, que nos purifica todo o pecado. Ele nos lavou os pecados, não cobriu, como era o Cordeiro no Velho Testamento. Ele lavou, deixou de existir a nódoa do pecado. Ele nos tirou o pecado. Amém? Vamos todos beber em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Diga assim comigo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Versículos bem conhecidos, todos nós. E nós vamos só meditar um pouquinho nestes versículos. Nós vamos ofertar, dar as primícias da nossa renda ao Senhor, porque é da vontade de Deus. Diz assim o versículo 5. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, em todos os caminhos. Ele endireitará as vossas veredas. Quer ser o que está torto na nossa vida, Deus vai providenciar que nós ficamos com a nossa vida direitinha. Amém, irmãos? E depois assim, não sejas sábio dos próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. E depois no versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Diga comigo, as primícias de toda a tua renda. Os irmãos sabem que o Eliseu um dia foi chamado... Não, o Elias foi chamado a uma senhora, uma terra chamada Sarepta. Estava lá uma viúva que estava a comer o que tinha, a última coisinha que tinha, que era um bocadinho de farinha para fazer um pão e também um pouquinho de azeite, fazia um bolinho e comia ela e o filho, e depois não tinha mais, morriam. E o Elias foi mandado por Deus à casa dessa viúva
E ele disse, dá-me um bocadinho de pão. Ela disse, não temos, só temos um bocadinho de farinha e vamos comer e depois vamos morrer, não há mais, acabou. Ele disse assim, não temas, não olhes para isso. Olha, vai lá fazer o bolinho e primeiro traz para mim as primícias. Aqui em Provérbios 3, versículo 8 diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias. Porque depois Deus promete a bênção. Ele só promete quando nós praticamos a primeira parte da Bíblia. Os irmãos estão cá. Amém? Porque a viúva Sarepta não se encheu a casa de pão nem de azeite, só porque ela disse, está bem. Não, ela disse, primeiro faz para mim. E ela devia ter ficado assim, a pensar assim, olha, bonito serviço. Então já tenho pouco, e agora vou dar, fico sem nada. Não, mas ela fez conforme a palavra de Elias. E depois diz, comeu ela e o seu filho muitos dias. Até que Deus fez chuva sobre a terra e vai ver o tempo. As coisas, quando cai chuva, não nasce logo, não dá fruto logo a seguir. Pois não, irmãos? Leva um tempo ainda a crescer para dar fruto. Tudo isso Deus fez com aquela viúva. Sustentou aquela família. Até que houve chuva e deu a sua comida que produz da terra. Amém? E aqui está a dizer a mesma coisa. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Depois diz assim, então... Diga comigo, se encherá os teus celeiros um pouquinho, abundantemente, e transbordarão no monstro os seus lagares. Quer dizer, tudo tem em abundância. Porquê? Porque nós obedecemos à primeira parte. Porque a segunda parte não é você nem eu que vai fazer nada, é Deus que vai fazer, e aquilo que Ele faz sempre bem feito. Amém, irmãos? Então vamos trazer a Deus o que é de Deus, como Jesus disse, e vamos estar com amor e com carinho para a obra de Deus, está bem? Pai amado, apresentamos diante de Ti, Senhor, a nossa oferta que com amor trouxemos à Tua casa. Em primeiro lugar, para que haja mantimento na Tua casa, para que a Tua casa tenha as necessidades supridas. E Te damos graças, Senhor, porque sempre honras a Tua palavra e aquilo que dizes é verdade. E assim é que vai acontecer, é que Tu abençoas a vida de cada um, Senhor. Eu Te peço uma bênção especial para a vida de cada um nesta manhã, Senhor. E eu creio, Senhor, que é isso que Tu vais fazer na vida dos meus queridos irmãos e que de nada temos falta, porque Tu és o nosso bom pastor. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom dia, amada igreja. Eu vos cumprimento com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Amém. Aleluia. E nós nos alegramos por estarmos na casa de Deus. A casa de Deus nos recebe sempre de braços abertos.
onde está o Espírito do Senhor. E como está escrito, onde está o Espírito do Senhor, aí há completa liberdade. Amém? Aleluia. Amado Pai, em Tua presença, estamos reunidos em Tua casa para ouvir a Tua santa, bendita palavra de Deus. Obrigado, Pai amado, porque a tua palavra é vida, a Tua palavra é alimento, a Tua palavra é saúde e cura para os nossos corpos, para as nossas mentes, em Cristo Jesus. Amém. És bem-vindo, amado Espírito Santo. Obrigado, amado Espírito Santo. Eu creio plenamente que nesta manhã passeias no nosso meio para ministrar a cada um de nós, para o que for útil. Ministra a cada um de nós, segundo a nossa necessidade. Eu acredito, amado Espírito Santo, que toda a igreja, nesta manhã, recebe do trono da glória de Deus o bom e o melhor desta terra. E todo o povo diz comigo, amém e amém. Glória a Deus. A mensagem que vos trago nesta manhã é fé na justiça de Deus. Diga comigo, fé na justiça de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 61, 10. Glória a Deus. Quero pedir quem está na mesa do som para passar na tela Isaías 61, 10. Então, assim diz, grande, já todos abriram? E assim diz, grande é o meu prazer no Senhor, a minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça, o qual noiva que adorna a cabeça como o sacerdote, e qual noiva se enfeita com joias. Porque, como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Deus fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém? Aleluia. Nós devemos estar gratos a Deus pela sua justiça que está sobre em cada um de nós. A justiça de Deus é uma dádiva. Essa justiça ela não é terrena, mas ela é celestial. Ela vem do céu para as nossas vidas. Essa justiça nos foi dada gratuitamente como um presente, pelo qual nós estamos cingidos com a verdade e vestidos a couraça da justiça. Assim diz em Efésios 6,10, não é? Que nós, sobre os nossos lombos, temos a couraça da justiça. Amém? Portanto, quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo em nossas vidas. Amém? Porque nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez de novo em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Esta justiça que vem do céu não é algo que se conquista através das nossas obras, através do nosso mérito próprio. Isso não vem de Deus, é um dom de Deus. Como está escrito, eu vou citar ao longo da mensagem várias passagens bíblicas. Em Efésios 2, 8, 9 diz, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das vossas obras para que ninguém se glorie. Portanto, não há mérito em nossas obras. Não há mérito que somos qualificados, temos um grau acima no nosso trabalho, no nosso emprego, ou mesmo na igreja. Somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama cada um de nós, desde o novo convertido, ao recém-nascido, ao irmão, ao diácono, ao presbítero, ao pastor. Deus nos ama todos pela mesma
medida. Posso ouvir um amém? Aleluia. Glória a Deus. Em João 15, 16... Esta passagem é uma bênção. É que eu e você, nós fomos escolhidos. E que nós somos a justiça de Deus. Comprados pelo sangue de Jesus. João 15, 16, assim diz: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e dê frutos. E o fruto de vocês permanece. Foi Deus que nos amou primeiro, antes de nós o amarmos e ter conhecido. Assim diz em João que Deus nos amou primeiro. Portanto, não temos parte na salvação através das nossas obras, através do nosso mérito. Tudo é de Deus e tudo volta para Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Tessalonicenses 2,13. Glória a Deus. Quem não tiver dificuldade em abrir a sua Bíblia e não acompanhar, pode acompanhar aqui na tela. Glória a Deus. Assim diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, temos uma confirmação pelo apóstolo Paulo, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, nos tinhas separado no ventre da nossa mãe. E Ele sabia que na altura certa Deus ia levantar cada um de nós, sendo criatura, para se tornar filhos de Deus. Você diz: eu devia ter conhecido a Cristo há mais tempo. Você está completamente errado. Foi no tempo de Deus. Eu me converti nos anos 96. Salvo erro, tinha os meus 18 anos. E eu dou glória a Deus que a minha vida nunca mais foi a mesma. Também a vossa vida também nunca mais foi a mesma. E Deus tem trabalhado em mim como Deus trabalha em si. E Ele tem muito mais a fazer na sua vida. Crê somente. Amém? Porque tudo o que Deus faz, amados irmãos, Deus faz perfeito. Nós somos a vara da videira que é Jesus. E o nosso agricultor é Deus o Pai. Que em todo o tempo, no ano de podar, Ele vem até nós. Ele poda a nossa vida. Com um objetivo, com um intuito, para que nós demos mais frutos. Esse é o propósito de Deus. E então nós devemos, como a vara da videira, nós devemos receber de bom grado o que Deus faz na nossa vida. Porque o que Deus faz não é para nos prejudicar, não é para nos machucar, mas é para nós chegarmos à estatura completa de Cristo. É para que cada um de nós chegamos à maturidade e crescemos na graça, no favor de Deus, no amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Efésios 1:13. Glória a Deus. Quanto eu amo a palavra de Deus. E os irmãos? Não há nenhum livro
sobre a face da terra que substitui a Bíblia Sagrada. Não há mesmo. Cada vez estou mais certo, cada vez estou mais convicto que não há mesmo. Efésios 1:13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram, amados irmãos, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, ou posso dizer, somos propriedade de Deus, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Todos nós, no tempo passado, nós ouvimos a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Podíamos ter sido, fomos os mais miseráveis, os mais pobres, mas Deus nos amou, aceitou a nossa condição tal e qual que éramos, e Ele continua a aceitar a nossa condição como somos, porque Deus não conclui a sua obra em cada um de nós. Deus ainda está a aperfeiçoar a nossa vida. É o Espírito Santo que nos selou para o dia da redenção. É o Espírito Santo que regenera o nosso coração, que santifica o nosso coração, que limpa o nosso coração de todo o pecado. É o amado Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A justiça de Deus, ela foi revelada no Evangelho, que nos alcançou e nos livrou do pecado, da ira de Deus e da morte eterna. A justiça de Deus, como diz em Romanos 1:17, escusam de abrir, diz: a justiça de Deus se revela através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. É fogo, é dinamite para a salvação de todo aquele que crê. O justo, que somos nós, viverá pela fé. Amém? É o tema da minha mensagem. Fé na justiça de Deus. Em Romanos 5:1 diz que nós fomos justificados pela fé. E agora temos paz com Deus. No nosso coração, temos paz com Deus. Se temos paz com Deus, amados irmãos, não há pecado no nosso coração. Na nossa carne, somos uma massa de pecados. Mas esta massa de pecados, ouçam, não vai herdar o reino de Deus. Volta à terra. Mas o nosso espírito foi salvo e volta para Deus. Amém. Portanto, não atentais para a carne, não olhai para a carne, mas olhai para a justiça de Deus que está na sua vida. Olhai para a justiça de Deus que circuncidou o seu coração. Não foi a nossa carne, mas foi o nosso coração espiritual. Amém. Aleluia. Agora que nós estamos revestidos de Cristo, não vivemos, não mais nós, mas Cristo vive em nós. Diga comigo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Nós somos a justiça de Deus criada em Cristo Jesus. E quando Deus olha para cada um de nós, Ele não vê mais a nós, mas Ele vê Cristo em nós, que é a esperança da glória. Amém. Aleluia. Confessa a palavra após mim e diga: eu sou a justiça de Deus, criado em Cristo Jesus. Jesus se tornou para mim sabedoria, justiça, santificação e redenção. Diga comigo, confessa: eu sou santo, irrepreensível, inculpável. Eu sou justificado pela sua graça. Eu sou aperfeiçoado para sempre. Aleluia, me alegro. No Espírito somos aperfeiçoados. Glória a Deus.
Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feita a justiça de Deus. Portanto, Jesus, que não conheceu o pecado, ele assumiu, desde o início do seu ministério, desde o seu batismo até a morte de cruz, ele assumiu levar sobre si toda a culpa, toda a condenação, toda a mentira do diabo. Ele assumiu. E ele diz para cada um de nós: perdoados são os teus pecados. Se Jesus estivesse na carne, ele é Espírito, mas estivesse na carne entre nós, ele dizia para o irmão Fernando de Serra: perdoados são os teus pecados. Vá em paz, não pecas mais. O batismo de Jesus aponta para a cruz. E na cruz ele condenou o pecado na carne, para que nós sejamos aperfeiçoados no Espírito, sejamos justificados pela fé em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Cristo Jesus nós fomos circuncidados, não por uma operação física, mas espiritual, que foi removido o domínio da nossa carne. Em Colossenses 2:12, se querem abrir, não lá, podem, não lá. No batismo, nós fomos sepultados com Cristo. Esta passagem não fala do nosso batismo, fala o batismo de Jesus. E com ele ressuscitamos para uma nova vida. O batismo nas águas anuncia a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. O nosso batismo, que é um símbolo, mas tem poder, anunciou a nossa morte, o nosso sepultamento e a nossa ressurreição em Cristo Jesus, que nos tornou uma nova criatura. Amém. Eu só vou dar estamos aqui para falar de Cristo, mas só vou dar um testemunho pequeno a respeito do batismo. Eu fui batizado, portanto, nos anos 98, salvo erro, em Constância, no Rio Constância. E eu nunca me esqueço, fiquei marcado. E eu lembro, havia um bom grupo de irmãos, todos reunidos, não é, para ser batizados. Quando chegou a minha vez, não é? Não, antes de chegar a minha vez, peço desculpa. Eu estava com um amigo meu, chamado David Santos, o irmão 5 Estrela. Nós, antes de sermos batizados, nós fomos nadar de uma extrema à outra. Olha lá. E eu sei nadar, eu não sou profissional. Olha lá. Mas desenrasco-me, não é? E então, nadamos de um lado, de uma extrema à outra. E chegamos muito bem. E na outra extremidade, nós descansamos. Olha lá, portanto, posso dizer que um percurso de uma margem a outra seria 500 metros, ou nem tanto. Mas não interessa. E então descansamos. A vinda para cá, estava tudo a correr muito bem e de repente eu comecei a me afogar. Olha lá, e o David, que é ao meu lado, o David disse, ele pensava que eu estava a brincar com ele. Ele ria-se para mim. E quando ele viu, deixou de ver tronco, membros, cabeça, só estava a minha mão, ele veio-me socorro. E me socorreu, me levou até a margem do rio. Eu fiquei marcado. E para mim, o diabo foi vencido, foi derrotado. Mas eu culpo o diabo. O diabo não queria que eu fosse batizado. Porque era um dia de celebridade, era um dia de festejo. Que eu morri juntamente com Cristo. Fui sepultado juntamente com Cristo. Eu nasci para uma nova vida. A minha tia Avelina, quem conheceu a minha tia Avelina já tinha o dia marcado para o batismo. E de repente, ela adoeceu. Ficou de cama. Começou a ganhar um grande bosse aqui no pescoço. Era só, não sei explicar, era espuma, quem é médico percebe.
E cada vez o vosso crescia mais. Chegando o sábado, que era o dia do batismo, ela não estava preparada para ser batizada e ela não foi. O inimigo uma armadilha contra nós para impedirmos de nós receber a bênção. Mas devemos ser firmes e constantes. Diga comigo, eu sou firme e constante. Eu não desisto da minha carreira com Cristo. Eu deixo as coisas que ficam para trás, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Amém. O batismo é um símbolo, mas tem poder. Os demónios ficam nas águas. Um amigo meu, que era o Zé Pintor, ele ficou liberto nas águas. Os demónios não queriam ir para a água. E lá ficaram afogados. E ele ficou liberto. Aleluia. Olha, era só este testemunho. Olha lá. E todos nós temos. Acredito mesmo, plenamente. Quando há uma bênção, o inimigo se levanta contra nós para nos derrubar, para impedir de receber a bênção. Mas nós devemos ser firmes e constantes, olhar para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Nada nem ninguém vai derrubar a nossa fé que nós temos em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a nudez. Nada neste mundo. Amém. Estamos todos neste barco, de mãos dadas, unidos, e vamos todos chegar à terra prometida. Posso ouvir o amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em Gálatas 3:27 diz: os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Gálatas 3:27, se quiser anotar. Repito, os que foram batizados em Cristo se revestiram. Portanto, nós, ouçam, no batismo de Jesus, não é? Porque nós não estávamos lá. Mas é como se nós estivéssemos lá nesse batismo. É que nós fomos vestidos de Jesus, que é a justiça de Deus sobre as nossas vidas. As vestes dita aqui não é uma veste exterior, mas é uma veste interior, que veste a nossa alma, que veste o nosso coração, que veste a nossa mente, que veste os nossos pensamentos e tudo, e sentimento, as nossas intenções e vontade. Tudo aquilo que somos precisa ser revestido da presença de Cristo. Amém. A justiça de Deus está em todo o nosso ser. Desde a planta do nosso pé à nossa cabeça. O nosso coração está blindado com a justiça de Deus. Temos o escudo da fé. A fé da justiça em Cristo. Que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Que derrube todo o altar do inimigo que se levante contra nós. As forças do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Nenhuma arma pode prevalecer contra nós. Porque Deus já declarou que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 5:16. Certamente, a maior parte dos irmãos já leu esta passagem. Mas passou. Você lê, mas continua a ler os versículos seguintes. Já todos abriram? Assim que... podem passar na tela? 2 Coríntios 5:16. 5? Sim. Mas não é 3, é 5. 16. Já está. 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Para quem que eu vou me virar? Hoje não temos cá o irmão Moreira, que eu gosto de brincar com ele. Vou meter ali com o irmão Chambela. Ela é uma benção. O irmão Chambela,
Daqui por diante, eu não conheço você segundo a carne. Porque eu sei que, olha lá, você tem virtudes, mas também tem falhas, tem imperfeições. Mas eu não conheço o irmão Chambel segundo a carne. Eu conheço o irmão Chambel segundo o seu espírito. O Espírito em nós, a justiça de Deus, reflete o bom e o melhor no exterior. É o Espírito que aperfeiçoa o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso andar. É o nosso Espírito que nos aperfeiçoa. Não somos nós. É Cristo em nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Ouçam. A justiça de Deus olha para o coração que foi circuncidado. Que na morte de Cristo, Deus removeu o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Um coração regenerado. Um coração transformado. Um coração que ama a Jesus. Amém? A justiça do homem é diferente. O homem olha para o exterior. O homem olha aquilo que fazemos, aquilo que se diz, aquilo que se pensa. O homem exterior vê se, de facto, nós lavamos as mãos antes de comer. E devemos lavar as mãos. Os fariseus julgavam os discípulos de Jesus. Os teus discípulos não lavem as mãos. Não lavem as mãos, mas nós lavamos as nossas mãos antes de comermos. E o que é que Jesus disse? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Do coração procede as saídas da vida. Amém? E se temos paz com Deus, pois temos, não é? O que sai do nosso coração são palavras afáveis, palavras de amor, palavras para levantar, palavras para consolar, palavras para edificar. Amém? Aleluia, aleluia. Os fariseus estavam sempre a apontar o dedo. Eles não olhavam por, como é que se diz, a trave que estava no seu olho, não é? Mas olhavam por o defeito do seu irmão. Julgavam pela comida, pela bebida, guardar o sábado, ir ao monte, jejuar, fazer vigília. A Bíblia diz em Colossenses 2:20 que todas estas coisas são preceitos e doutrinas de homem. Porque Deus não olha para o exterior. Mas glória a Deus, já perdemos. Nós já fomos libertos desse sistema. Porque Cristo nos deu a liberdade de fazermos aquilo que nós queremos segundo a sua vontade. Amém? E todos que nós estamos revestidos da justiça de Deus, andamos segundo os seus preceitos, obedecendo aos seus mandamentos. E o mandamento é amar uns aos outros. E assim mesmo. Amém? Como Cristo amou a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Vou despachar. A justiça de Deus é um dom que nos capacita a viver uma vida reta, justa, diante de Deus. Não fizemos nada, ouçam, nós não fizemos nada para chegar onde estamos. Você não fez nada para ser mais santo que você era de antes. Você não fez nada. A única coisa que você fez, apresentou-se a Deus, não é? E deu um sacrifício do louvor. Porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. E quando nós damos louvor, adoração a Deus, o Espírito Santo faz a obra. O Espírito Santo faz a obra. Então deixa Deus ser Deus na sua vida. Não preocupa o que diz a respeito de si. Pensa, Deus não me vê como o homem vê, Deus me vê o meu interior. E o que Deus vê em mim é a justiça de Deus, é Cristo Jesus na minha vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos justificados pela fé que se revela através do Evangelho e da obra de Cristo. Em 1 João 5,4...
Glória a Deus. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Uma coisa que antes de nós lermos, que eu queria dizer. O evangelho anunciado não é condenação. E nós nos apressamos para apontar o dedo, para julgar o próximo. Mas o evangelho não é de condenação. O evangelho é um evangelho de amor. É um evangelho que levanta, que abraça, que anima, que dá o seu melhor para o próximo. Amém. Eu vi de um sistema que apontava os defeitos, condenação. Mas glória a Deus que eu fui livre desse sistema. Eu também era englobado. Eu também atuava desse modo, acusando o irmão, A, B, C, D. Mas glória a Deus eu fui liberto disso. Amém. Porque Deus não veio pelos santos. Deus veio pelos pecadores. Deus não veio pelos sãos. Deus veio pelos doentes. Amém. Glória a Deus. Porque todo que é nascido de Deus, 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, diga comigo, a nossa fé. Amém. E na tradução que diz, não sei se os irmãos estão a passar, eu citei da última vez, não é? E achei muito importante colocar na minha mensagem. E este é aquele que veio por meio do seu batismo na água e pelo derramamento do seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, confirma o seu testemunho. O Espírito Santo confirma. E temos 3 testemunhos. O Espírito, a água e o sangue. Como o pastor na Santa Sé se referiu, portanto, na cruz, em que Jesus levou uma lança de um soldado e saiu água e sangue. Para mim, eu acho, eu não sou o iluminado, nem o detentor da verdade, mas para mim a água representa o seu batismo, é o início do seu ministério. Porque se nós formos a ler em Isaías 60, que diz assim, pode passar, Isaías 60, muito rápido, Isaías 60. Depois de Jesus ter ido ao deserto, Jesus foi pregar numa sinagoga. Ele abriu o livro de Isaías. Rápido. Que a irmã já está com fome. Ou é 61, deve ser 61. O Espírito do Senhor, é 61, desculpa. É só para não abrir a minha Bíblia. Olha lá. Mas, olha lá, podem ir decorrendo, está bem? Olha lá, passando os versículos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos do coração. A proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Peço desculpa. E do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem, vamos ter de todos dizer, árvore de justiça. Amém. Portanto, a obra de Deus na nossa vida começou no início do seu ministério. Você não estava lá, mas é como lá estivesse. Se Deus disse que Deus o conheceu antes da fundação do mundo, então por que não dizer que nós estávamos lá? Espiritualmente. Estão-me a fazer entender? Amém? Portanto, no batismo nós fomos revestidos de Cristo, que aponta para a cruz, onde o salário do pecado foi condenado na sua carne. Levou toda a nossa condenação, toda a nossa culpa. Para que hoje sejamos declarados justos,
santos e fiéis. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A vontade de Deus para cada um de nós, amada igreja, é que cresçamos na graça, reinamos em vida e que a sua graça nos basta. O que é que o apóstolo Paulo disse para Deus? Não, o que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Oh, amado Paulo, reina em vida. Reina em vida. Seja um homem valente, porque a minha graça te basta. E assim Deus diz para cada um de nós: a minha graça te basta. Grandes são as lutas? São. Grandes são as adversidades? São. Já conquistamos tudo? Não. Mas não devemos desistir, porque Deus olha para nós e diz: a minha graça te basta. Vai na minha força. Vai no meu poder. Eu sou contigo e não te deixarei, não te abandonarei. Se eu te remi há 2000 anos atrás, ficas sabendo que o selo da justiça está gravado no teu coração. Amém? Ele não abandona a ovelha. Você pode se apartar do cerco, mas Jesus vai atrás de si. Ele não vai desistir de si, porque Ele o quer de volta no rebanho, porque Ele o ama muito. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, o sistema deste mundo quer nos afastar destas verdades. Todos nós no dia a dia temos uma batalha na nossa mente que quer nos afastar desta verdade, que nós reinamos em Cristo, que nós somos mais que vencedor, que nós temos a justiça de Deus. Esta manhã o Espírito de Deus falou-me e eu acrescentei mais um capítulo, que é Marcos 3:27. Podem acompanhar na tela. Marcos 3:27. Assim diz: ninguém pode entrar na casa de um homem valente e levar os seus bens, sem antes amarrá-lo. Somente então a sua casa poderá ser saqueada e roubada. O que eu vejo nesta passagem bíblica? O inimigo não quer que nós tomemos posse das bênçãos, as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais, onde há tesouros, onde há cura, onde há vida, onde há prosperidade. O diabo é como este homem valente. Enquanto nós não exercemos autoridade, ele se vai manter firme no seu posto. Mas como filhos de Deus, embaixador de Cristo, nós devemos declarar derrota completa ao diabo, às suas hostes, ineficaz todas as suas armas, para receber o bom e o melhor de Deus. Eu me faço entender? Sabe onde é que residem os lugares celestiais? Em nós, é na nossa mente. Tudo depende daqui. Se você crê, vai receber. Se você crê que, apesar da sua condição, como você está, como se apresenta a Deus, se você crê que é a justiça de Deus que está a reinar em vida, você vai receber todas as promessas de Deus. Agora, se você duvidar, der dúvida à sua dúvida, der dúvida às mentiras do diabo, você é vencido. Mas nós não somos aqueles que somos vencidos. Nós não somos daqueles que são derrotados. Nós somos persistentes, firmes e constantes na obra do Senhor. Amém? E creio mesmo que todos nós vamos herdar a coroa da vida eterna. Amém? Quero chamar o grupo Louvor. Amém. Quem é nascido de Deus não peca. Está um versículo bíblico, eu creio que é em João. Amada igreja, eu creio que é em João. Quem é nascido de Deus não peca, porque foi circuncidado no coração. A nossa carne peca. E como eu disse atrás,
Ela não vai entrar, mas ouça, o que é que nos interessa a nossa carne vai para o céu? Nós vamos receber uma novas vestes, um corpo celestial, como de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Você não dê ouvidos ao que diz ao seu respeito, mas dê ouvidos ao que Deus diz sobre si. Amém. Porque todos nós erramos, amados irmãos. Todos nós falhamos. Quando você diz, eu não vou voltar a cometer este erro, é quando você comete ainda mais. É Cristo em nós, é a esperança da glória. Podemos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O grupo Louvor vai ministrar. Espírito Santo está a fazer uma grande obra na sua vida. Não ponha ferrolhos de ferro, trancas na porta do seu coração. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa o Espírito Santo fazer a sua obra. O Espírito Santo quer regenerar cada dia o nosso coração, tirar todo o entulho, que é o orgulho, a vaidade, a fama. Ele quer fazer a obra completa em nossas vidas. A boa notícia, amado irmão, quando você sair daqui, é saber que você é a justiça de Deus. Glória a Deus. Quando sair daqui para fora, você pode erguer os seus membros e olhar para a cabeça firme para cima assim: eu sou a justiça de Deus. Jesus se tornou para mim sabedoria, santificação, redenção, minha justiça. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O que está em si vai refletir para fora. E quando olharem para si, vão ver a glória de Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Amado Deus, receba o nosso louvor. Aleluia. Nós fomos criados para o louvor da Tua glória. Aleluia. Nós sem Ti estamos perdidos. Aleluia. Obrigado, Pai amado, que o Senhor nos amou. Amou a cada um de nós de tal maneira que deu seu único Filho, para que nenhum de nós se perca, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Oh, quanto nós Te amamos, Jesus. Eu te amo. Oh, Jesus, Te amamos. Jesus Cristo. Amamos-Te muito, Jesus. Eu te amo. Jesus Cristo. Eu te amo. Jesus Cristo. Declare de viva voz que você ama Jesus. Aleluia.
Tu és bem-vindo ao nosso meio, Espírito Santo. Santo Espírito, Oh Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, nós nos entregamos a Ti, Espírito Santo, tal e qual que somos, Santo na posição que estamos. Espírito, Oh Santo Espírito, Santo Espírito, oh, o amor de Deus nos atraiu para Si. Santo Espírito, Nós que estávamos destituídos da glória de Deus, Deus veio ao nosso encontro. Santo Espírito, Santo Espírito, Dê glórias a Deus. Aleluia. Quando estamos na presença de Deus, no momento solene, no momento de santidade, deixa o Espírito Santo falar suavemente ao seu coração. O Espírito Santo conhece